Quando Jesus Cristo e Nossa Senhora venham dar um jeito nessa terra nossa, com o Padre Francisco tu faz uma força, e a comadre Clara e a Irmandade toda. O mundo é tão velho que para ser novo, o Padre Francisco. Paz e bem, gente querida, paz e bem para você que nos acompanha pelo Compadre Francisco. Estamos no ar pela TV Selinalta e pela Web TV Franciscanos. E você já está vendo imagens aqui do nosso querido Convento Santo Antônio. Hoje o assunto é o aniversário deste importante patrimônio cultural e espiritual dos franciscanos que fica lá na cidade do Rio de Janeiro, no centro do Largo da Carioca. Este convento, este importante monumento de fé, de cultura, de evangelização está de aniversário. Olha só, são 418 anos que nós vamos celebrar no próximo dia 4 de junho. E é por isso que o programa Compadre Francisco de hoje vai receber Frei Roger Brunório e o apresentador da TV Selinalta, Jonas Froza, para contar mais curiosidades sobre este importante monumento de fé, de evangelização e de cultura do nosso Brasil. Paz e bem, Frei Roger, paz e bem, Jonas, sejam bem-vindos aqui no programa Compadre Francisco. Tudo bem, Frei Augusto e a grande audiência do programa Compadre Francisco. Pois é, hoje um dia especial, um mês especial, diríamos, né? Porque se comemora Santo Antônio, o santo mais querido do Brasil, no dia 13, assim como também amanhã, dia 4, é o dia em que o convento de Santo Antônio comemora seus 418 anos de muita história. História essa, Frei, que a gente passa a mostrar um pouquinho agora aqui no programa Compadre Francisco, vamos dizer assim, um gostinho do que vem aí no programa especial que preparamos para hoje, logo após o Repórter Cidadão. Acompanhe com a gente essa visita que fizemos a este patrimônio da província franciscana, assim como também do Brasil, Convento de Santo Antônio, onde estivemos em setembro do ano passado. Olha, confira só. Frei, estamos então na igreja de Santo Antônio, né, do convento de Santo Antônio, onde tem o dia todo presença de fiéis e se maravilhando com essa beleza. Nos conte a história dela, Frei. Então a gente está aqui nessa igreja de uma relevância devocional franciscana a Santo Antônio, o santo mais popular e querido, né, do Brasil e da igreja. Santo Antônio está aqui porque a chegada dos frades em 1592, neste morro nós estamos, já havia uma capela dedicada a esse santo amado e querido. Quando os frades aceitam a doação desse terreno, né, vão construir aqui então essa igreja dedicada a ele. Lá está no altar. Essa igreja já passou por muitas obras. Em 1615 ela ficou pronta lá na Capela Mor, a primeira missa, e em seguida teve sucessões obras, deixando então como a gente vê hoje. Temos 3 portas monumentais, a porta principal inclusive trabalhada com o atributo. Toda igreja tem um atributo, a gente poderia até dizer assim, a logomarca da igreja, né? E qual é a logomarca? O atributo de Santo Antônio. Como a gente identifica, né, um católico, uma pessoa que queira, né, identificar que igreja é essa? A qual santo é dedicado? Está ali o livro, o lírio e a cruz, esculpida na madeira, né? Como vocês podem observar, né, lá na frente, na extremidade, né, o lírio, a cruz. E essa igreja tem então essas portadas. A porta principal de uma igreja significa Cristo, eu sou a porta. Nós adentramos por este espaço, que é o espaço sagrado, o espaço da nave no primeiro momento, onde é o navio. Por isso também a gente vai ter aqui a Rosa dos Ventos, né? Um sinal que quem é que nos leva ao porto seguro? Jesus Cristo. Ele que nos conduz, né, à salvação.
vivendo o Evangelho. Nesse primeiro momento aqui nessa nave a gente encontra uma decoração muito simples e pontual, porque nós estamos falando de uma igreja franciscana. Da Fundação Franciscana. São Francisco fundou a ordem, por isso nós temos um altar dedicado a ele. Nós estamos na padroeira da província é Imaculada Conceição, tem um altar dedicado a ela e também ela é a padroeira da ordem dos franciscanos. E Santo Antônio é o santo quê? Ilustre, o santo mais conhecido da ordem franciscana. Então a casa é dedicada a ele. Os portugueses chegaram no Brasil, trouxeram o seu patrício também para protegê-los, né? Para estar mais próximo da sua proteção divina. O senhor falava sobre esse modo de viver de franciscano, de uma igreja mais simples. No altar é diferente, Frei. Isso mesmo. A Capela Mor, o Santo dos Santos, né, onde que se concentra a decoração. Os frades, uma vez que trabalham com as próprias mãos, não temos rendimento, não temos propriedades, vamos concentrar aonde? São Francisco e Santa Clara sempre pediram que os frades cuidassem das coisas sagradas. Então, a Capela Mor é o espaço onde se celebra, onde está o altar, onde se celebra a Eucaristia. Aqui toda a comunidade vive esse mistério, mas lá está a concentração da beleza. Por isso a talha, e essa talha, essa decoração, ela é a primeira fase do barroco. A gente vai ver os altares colaterais convergindo para o altar central e ali elementos, a coluna torça, os arcos concêntricos e vários símbolos. Sabia que ele tem a folha de acanto, significa superar as nossas limitações. Vamos lá ver, tem o pelicano, tem a fênix, símbolo da ressurreição, símbolo da Eucaristia, a parreira, fazendo alusão também simbólica ao vinho, né, ao sangue de Cristo. Esse modo é o início da arte barroca. Isso mesmo, é a primeira fase do barroco no Brasil. Começou praticamente aqui. O estilo tem em vários lugares, né? A nossa decoração, como a igreja foi fundada em 1615, né, teve a primeira missa, houve já uma decoração anterior, que a gente vai chamar de maneirismo. Em 1716 e 19 vai haver uma decoração nova, que é esse estilo que a gente vai encontrar aqui. Mesmo que no século XX tenha reformas, mas a característica predominante é o do barroco. No barroco, né, tem essas artes, esses arcos concêntricos, essa volumetria em colunas, a folha de acanto, que é esta folha linda aqui, ó, ela vai estar presente também aqui. Esse castiçal é do século XIX. Meu Deus. Isso tem 200, 300 anos, né, de história. Um anjo Atlante. Veio de fora do Brasil? Não, isso foi feito provavelmente no Rio de Janeiro. Havia oficinas, né, assim como havia artistas, escultores, pintores, você tem artistas, oficinas que faziam esses castiçais, né? Eles mais ou menos em série, mas feito manualmente, né? E aí a gente vai ter um conjunto de castiçais e o Cristo. Né? Se você, aqui a gente poderia ter também o brasão, né, franciscano, ou os atributos, o livro, o lírio e a cruz, como a gente vai encontrar nos outros espaços, né? Aqui a gente tem a concha, de novo a volumetria, a fênix está aqui, ó. Olha lá a fênix. Né? E do lado tem o pelicano, né? São as duas imagens de pássaros que os artistas pegaram esses elementos da natureza para simbolicamente representar o simbolismo da arte cristã. Isso, a gente tem aqui o altar-mor, o retábulo, né, com toda a sua decoração, o sacrário. Na porta do sacrário temos o trigrama ou o monograma, o IHS, né, que foi São Bernardino de Sena que criou
né? Ele foi um santo franciscano e devoto do Santíssimo Nome de Jesus. Então ele carregava esse monograma como um estandarte. E aí vem parar na porta do sacrário, assim como os 3 cravos, né? Temos o trono escalonado, na parte de baixo, no frontal do altar, tem o livro e a cruz, assim como lá no coroamento, que é o atributo, então a logomarca desta igreja, né? O atributo de Santo Antônio. Essa imagem de Santo Antônio é do século XVIII. Santo Antônio está de pé, em atitude de quem anda, porque os franciscanos, né, nós somos peregrinos e forasteiros, e ele está nessa atitude, né, nessa vida, recordando que estamos aqui de passagem, né? Ele carrega o menino Jesus, aquela célebre história de que ele estava numa casa e o menino aparece para ele, né? Então, mas veja que o menino abraça ele com um braço em torno do pescoço e coloca a sua mão no coração, né? Dizendo que a razão e o coração têm que estar junto. Santo Antônio carrega também um livro que é o Evangelho. É a regra de São Francisco, é aquele sermão, aquelas palavras que ele muitas vezes proferiu. E a cruz e o lírio, né? A cruz, o desejo de ser missionário, o próprio abraço ao Cristo, e o lírio é a pureza, essa representação de não fazer julgamento às pessoas. Nós estamos acompanhando um pouquinho da história do convento de Santo Antônio, o programa que será completo logo mais após o Repórter Estadão. Continue acompanhando essa primeira parte desse programa especial. Compadre Francisco. Quando o pão é repartido, nasce a fraternidade. Quando a Eucaristia é celebrada, o céu toca a terra. Nesta solenidade de Corpus Christi, contemplamos o mistério do amor que se faz alimento. Jesus continua nos dizendo: tomai e comei. É o pão da vida, da esperança e da fraternidade. O pão que fortalece comunidades e sustenta a missão. Que nesta festa possamos também ser presença de Cristo, levando paz, esperança e amor ao mundo. Corpus Christi, o Senhor permanece entre nós. Franciscanos compartilhando a paz e o bem. Neste mês de junho, celebramos também o mês do meio ambiente e louvamos ao Senhor por toda a criação. São Francisco de Assis chamava a todas as criaturas de irmãos e irmãs, irmã água, irmão sol, irmã terra. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, somos convidados a recordar que a natureza não é algo que possuímos, pois é um dom que recebemos. Cada árvore preservada, cada nascente cuidada, cada gesto de respeito à vida é uma oração silenciosa em favor da nossa casa comum. Que o exemplo de São Francisco desperte em nós uma nova consciência. Cuidar da criação é também cuidar das futuras gerações. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Franciscanos compartilhando a paz e o bem. Compadre Francisco. Estamos de volta e o Convento Santo Antônio não é apenas um lugar da moradia dos frades franciscanos. Este importante monumento de fé que nós acompanhamos aqui, imagens e como vimos no primeiro bloco, ele se destaca por inúmeras histórias e curiosidades que fazem parte deste Convento Santo Antônio. E nós queremos agora novamente continuar apresentando para vocês, por meio do Frei Roger Brunório e do Jonas Froza, mais curiosidades deste importante patrimônio cultural e espiritual da nossa província da Imaculada Conceição do Brasil. Acompanhe. Ainda nesta capela podemos destacar também os tocheiros, esses 2 anjos, né, que estão aí carregando a cornucópia, símbolo da fortuna, símbolo da prosperidade.
Isso faz referência também como anjos de guarda, anjos que anunciam que o Cristo Eucarístico está no sacrário, mas também que a fortuna nossa não é o bem material, mas sim o bem espiritual. E para complementar ainda essa decoração barroca, a gente vai encontrar as pinturas nas laterais das paredes e no forro, né? São milagres da vida de Santo Antônio, são episódios do momento, mas também que serve como uma catequese, né? A gente vai encontrar na direção do sacrário, né, na parte do forro de cima, a mula, né, ajoelhada diante da Eucaristia, um célebre milagre também atribuído a Santo Antônio. E aqui perto do Arco Cruzeiro nós vamos encontrar Santo Antônio falando aos peixes, ou seja, os frades fazendo seu sermão fala para os fiéis. E novamente aqui na Capela Mor, né, esse piso que é do século XIX, a Rosa dos Ventos, né, porque Jesus é aquele que nos conduz ao Porto Seguro. O próprio Cristo é o Porto Seguro, né? Frei, algo que pra gente que participa da celebração aqui se pergunta, numa igreja que tem mais de 400 anos, para o senhor, enquanto religioso, celebrar uma missa num local como esse, o que passa? Há um sentimento diferente, Frei? A gente tem que vivenciar, né, a nossa fé por meio de vários elementos, né? Um deles é o simbolismo. A nossa religião é a religião da palavra e da imagem. Então, a decoração, ela faz parte, né, como a própria palavra diz, decorar, mas, sobretudo, ela é catequética e evangelizadora. Estar num espaço desse, né, onde nós celebramos um mistério carregado de história de fé, de devoção, cada vez que a gente entra nesta igreja para rezar uma missa, rezar uma trezena, fazer qualquer devoção pessoal, devoção eclesial, a gente está celebrando esse mistério da vida de Jesus, atualizando a nossa história, né? A gente está no alto de um morro, né? Jesus, quando rezava, subia na montanha, né? E pregava na planície. Então nós somos também chamados a atualizar essa missão, de subir esse morro, de rezar nesta capela cheia de significados simbólicos, litúrgicos, catequéticos, pastorais, e levar esse Cristo, essa mensagem de amor ao próximo. Santo Antônio foi e é bênção para as pessoas, né? Até hoje, recorrem a ele com milagres. E celebrar aqui, estar aqui, é a gente também ser bênção na vida das pessoas. Esse é um pouco do que vamos apresentar logo mais após o Repórter Cidadão, a história do Convento de Santo Antônio, a primeira sede da província Imaculada Conceição do Brasil, que abriga nossos freis, né, os nossos frades, e que conta a história da presença franciscana no Brasil, assim como também propriamente a história do nosso país. Amanhã, completando 418 anos. Frei Augusto, volto com você. E com estas bonitas imagens do nosso Convento Santo Antônio, nós encerramos mais uma edição do Compadre Francisco, este que celebrou os 418 anos do Convento Santo Antônio, lá do Rio de Janeiro, da nossa província da Imaculada Conceição do Brasil. Continue nos acompanhando pela internet, procure pelas nossas redes sociais, não esqueça de procurar pelo @Convento Santo Antônio Rio de Janeiro RJ e nos ajude nesta missão de divulgar o carisma e a espiritualidade franciscana. É mês de junho, mês de Santo Antônio, de São Pedro, das festas juninas, e nós traremos muitos conteúdos franciscanos aqui para você que fielmente nos acompanha. Paz e bem, e até um próximo programa do Compadre Francisco.